Gente querida, eu estou de volta aqui. Tem um pique de energia, mas nós estamos aqui de volta com o desembargador José Augusto Araújo Neto, que fala sobre essa pretensão esdrúxula no líder do governo de querer fazer uma nova Constituição no momento em que a gente precisa catar os coquinhos, digamos assim, coquinhos que foram dispersos pelas ruas da grande árvore que seria o Brasil, né? Do grande coqueiro, né? Que está numa dificuldade enorme com os problemas que tem com o endividamento, e o cidadão quer, a meu ver, parece que ele quer legislar em causa própria. Conosco, mais uma vez, o doutor José Augusto. Pois não, José Augusto? Pode falar. Eu estava falando parte dessa proposta de uma pessoa que tem interesse nesse enfraquecimento do Ministério Público. Me permita, a mim parece golpe, a mim parece tornar a coisa cada vez mais ditatorial, que nós todos abominamos. Então ele é investigado, a mulher dele é investigada. Poucos dias atrás houve uma diligência feita na casa dele lá, de busca e apreensão. Quer dizer, ele está querendo se defender e com isso querendo uma nova Constituição. Invocou a situação do Chile. Eu disse, o Chile é diferente porque lá houve um rompimento institucional, houve uma ditadura, o governo do Pinochet, e a Constituição ainda era da época do Pinochet. Então eles querem uma Constituição democrática. É diferente do que ele faz proposta. E eu dizia o seguinte, Constituição só se justifica quando há um rompimento institucional, quando há um rompimento social institucional. Se formos ver no passado, nós já tivemos 7 constituições. Antes do Brasil se tornar independente de Portugal, nós éramos regulados pelas ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas. Sim. Quando veio a independência, em 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou independente. Então era preciso fazer uma Constituição. Veio uma Constituição. O Brasil se torna independente em 1822, veio a Constituição de 1824, que é a Constituição do Império. Sim. Aí essa Constituição foi até a proclamação da República. O Brasil teve o término da monarquia, foi proclamada a República em 15 de novembro de 1889, e em 1891 já veio a Constituição da República. Depois nós tivemos outro rompimento institucional, uma Revolução de 1930, deposição do presidente Washington Luiz, assumiu o governo Getúlio Vargas, que implantou uma ditadura. Então nós tivemos uma Constituição de 1934 e depois uma Constituição ditatorial de Vargas, que é uma chamada Carta, que não é uma Constituição, ela foi imposta, é chamada uma Carta, de 1937, que durou até 1947, 1946. Em 1946 houve outro rompimento institucional. Acabou a ditadura de Vargas, então veio a Constituição, acabou em 1945, veio uma Constituição de 46, que foi uma Constituição muito democrática. Depois tivemos o golpe militar, veio a Constituição de 67. Depois terminou a ditadura, veio a Constituição Democrática de 1988. Então aqui não se justifica, num regime normal que nós estamos vivendo, chamar pessoas para fazerem uma nova Constituição, a não ser o interesse dessas pessoas que estão sendo investigadas pela Lava Jato, pelo Ministério Público, e estão sendo condenados pela Justiça. Então é isso. Você vê bem, Constituição não é uma coisa para estar sendo mudada a todo instante, não. Claro que não. Sabe qual é a mais antiga Constituição que nós temos em vigor até hoje? A Constituição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornou independente do Reino Unido e fez uma Constituição em menos de 4 meses. Estabeleceu lá em Filadélfia uma convenção constitucional e fizeram uma Constituição redigida à mão. Ela é até hoje redigida à mão, que não tinha máquina de escrever, não, redigida à mão, com 7 artigos. A Constituição dos Estados Unidos tem 7 artigos, a nossa tem 250, mais 114 de disposições transitórias. A deles tem 7 artigos. E quando foi em 1791, ou seja, 3 anos depois, eles fizeram algumas modificações, algumas emendas, que foram as chamadas 10 emendas à Constituição. E tem uma que a gente conhece bem, que sempre ouve falar, a segunda emenda.
né? Já ouviu falar segunda emenda? Segunda emenda foi a que garantiu o direito de posse e porte de arma. Que eles falam lá, que lá pode, desde essa época de 1791, que entrou nessas 10 emendas. Depois disso, a Constituição americana só sofreu ao todo 27 emendas. Sabe quantas emendas nós já temos na nossa Constituição? Que é de 88. A deles é de 1787, com 27 emendas. Nós temos 108 emendas. A última foi feita agora há poucos dias, 26 de 8 de 2020. 26 de agosto de 2020. Quer dizer, já se modifica a Constituição a todo instante, reformando aquilo que merece ser reformado. Para que fazer uma Constituição se não for para atender interesses pessoais desses corruptos? A verdade é essa. É querer desmoralizar o Ministério Público, querer tirar poderes do Ministério Público, querer tirar o poder do Supremo Tribunal Federal e dos demais órgãos do Poder Judiciário. Isso aí tem que ser rechaçado. Ele ainda falou que vai apresentar futuramente isso aí, não obstante, todo mundo tenha criticado essa proposta dele, ele está falando em apresentar isso outra vez. Se for apresentado, o povo tem que rejeitar essa proposta de emenda constitucional. O povo não tem que aderir a isso, porque não há necessidade disso. Nós temos que manter a nossa Constituição para nós mantermos o nosso regime democrático de direito, Estado democrático de direito. Essa é a verdade. Não precisa nada disso. Perfeita opinião, doutor Zé Augusto, brilhante como sempre, e concordo em gênero, número e grau. Olha, um fraterno abraço, muito obrigado, doutor. Apesar desses contratempos aí que nós tivemos, acho que deu para levar. Meu fraterno abraço a você e aos nossos internautas, aqueles que nos acompanham. Com certeza. Vai ficar em duas partes no ar, mas todo mundo vai entender direitinho, não tenha dúvida disso. Eu vou aproveitar o ensejo aqui, já que falamos com o nosso querido doutor Zé Augusto, né? E vou ligar agora para... Agora desliga aí para mim, doutor Zé Augusto, está preso aí, por favor. Agora sim, não, agora já foi, tudo bem. Tem dia que é assim mesmo, tem dia que funciona, que é uma beleza. Até parece um programa legal, mas tem outros dias que, pela mãe do guarda, como se dizia. Eu vou ligar agora para o doutor médico dos mais conhecidos, você, doutor Munhoz, nosso querido amigo de longa data, né? Ele é tenente-coronel da Aeronáutica, é médico da ativa da Aeronáutica, ele é formado naturalmente como tenente da Aeronáutica e vai conversar com a gente agora mais uma vez. Hoje é quinta-feira, ele vem aqui normalmente às terças e às quintas-feiras. Estou chamando ali, vamos ver na hora que vai aparecer. E muito obrigado a você pelo acompanhamento. Alô, Rita Carneiro de Mendonça, perfeito, desembargador, ela falou, voltou ao normal agora, estou sabendo. Doutor Hernando Sampaio, meu querido amigo, parabéns pelos 45 anos de medicina, forte abraço. Estou chamando lá o nosso querido amigo, né? Elvira Araújo, tanta gente aqui, ó, muito legal. Desculpe aqueles que pegaram e que de repente caiu. Olha, tá difícil, viu? Tá difícil. Aparentemente ele não está atendendo. Eu vou desligar aqui, talvez esteja em reunião, isso pode acontecer. E eu vou trazer para você, então, uma suavidade aí conosco, mas por que é uma suavidade? Que é uma crítica social. Mas eu, particularmente, gosto muito dessa música, você já ouviu ela várias vezes aqui. É o nosso querido presidente da Confraria dos Amigos do Rádio, Osmar Dubrec, compositor, cantor da Portela, né? Com Vida de Trabalhador. Vamos lá, vamos ver Vida de Trabalhador, né? Onde bate aí daqui a pouco, né? Ó, maravilha, vamos bater o sinal aí do relógio para trabalhar. Todo dia sempre a mesma coisa, todo dia eu faço tudo igual, levando lá pro posto os copos, dentes e tomo café, e pego dentro do lado a central. Se eu chego atrasado no trabalho, levo meu carro patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição, não é mole não. Todo dia sempre a mesma coisa, todo dia eu faço tudo igual. Levanto lá pro posto os copos, dentes e tomo café, e pego o metrô até a central. Se
eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. O que eu ganho mal dá para viver, não sobra um tostão para o lazer. Já não sei mais o que faço pra me livrar dessa situação. A pior coisa da vida é trabalhar pra enriquecer o patrão. Mas um dia eu acerto uma loteria, aí então minha rotina vai mudar. Enquanto isso não acontece, o meu patrão eu tenho que aturar. Se eu chego atrasado no trabalho, levo bronca do patrão. Pra encarar essa vida, tem que ter muita disposição. Tem que ter muita disposição. O que eu ganho não dá para viver, não sobra um tostão para lazer. Já não sei mais o que faço pra me livrar dessa situação. A pior coisa da vida é trabalhar pra enriquecer o patrão. Mas um dia eu acerto uma loteria, aí então minha rotina vai mudar. Enquanto isso não acontece, o meu patrão eu tenho que aturar. Eita, nós! Muito bem, eu vou trazer para vocês agora aqui um comentário. Nós estamos aí em cima das eleições norte-americanas e a BBC de Londres sempre é uma referência para mim muito importante. Faz um trabalho de análise meio que isento do que está acontecendo. Um mini documentário a respeito das eleições que já estão acontecendo, porque nos Estados Unidos pode acontecer antes mesmo do dia, você pode votar antes. Vamos ver o que os nossos companheiros da BBC de Londres, brasileiros por sinal, estão falando a respeito do momento que está vivendo lá como é que se diz, o povo norte-americano. Vamos lá. Também presencialmente, mas oficialmente Donald Trump e Joe Biden se enfrentarão no dia 3 de novembro. E ambos dizem que o futuro do país estará em jogo. Mas o quanto as propostas deles são realmente diferentes. Eu sou Camila Costa, da BBC News Brasil em Londres, e dessa vez eu estou aqui para falar sobre as diferenças e algumas semelhanças entre o que Trump e Biden propõem para os Estados Unidos nos próximos 4 anos. Isso é importante porque muitas das propostas envolvem a relação do país com outros, incluindo o Brasil, ou causam impacto em acordos que envolvem o mundo inteiro, como o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Para começar, o atual presidente Donald Trump, republicano, e o seu oponente Joe Biden, democrata, discordam bastante a respeito do que fazer em relação à pandemia de Covid-19, que já matou mais de 225 mil pessoas e continua sendo um problema sério nos Estados Unidos. Pois bem, Trump diz que não se deve ter medo da doença nem deixar que ela domine a vida das pessoas. Isso são palavras dele. Para ele, a prioridade é evitar os confinamentos e manter a economia aberta. O presidente também é contrário a obrigar o uso de máscaras em nível nacional. Ele prefere que cada estado tome a sua decisão. Aliás, ele mesmo costuma aparecer sem máscara em eventos públicos e testou positivo para a Covid-19 em outubro, assim como a primeira-dama Melania. Por isso, ele teve comícios e debates. Hoje a internet está complicado. Deixa esse pintou anúncio aí, meu Deus do céu. Mas tudo bem, deixa acontecer, vamos pular isso e continuar. Peço desculpas, hoje é aquele dia, né? Trump também costuma reclamar da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e ordenou que os Estados Unidos saíssem do órgão.
Por outro lado, ele destinou 10 bilhões de dólares para acelerar o desenvolvimento de uma vacina e de tratamentos contra a Covid-19. Esse último ponto é algo em que o republicano e o democrata Joe Biden concordam, que investir na vacina e em tratamentos é necessário. Mas a semelhança para por aí. Biden afirma que é preciso levar o vírus a sério e seguir o que diz a ciência, porque a doença não vai embora automaticamente, é o que ele diz. Ele também sempre aparece de máscara em público e já afirmou que fará todo o possível para que os americanos também a usem. Além disso, ele prometeu reverter a saída dos Estados Unidos da OMS e também falou em criar um programa nacional de rastreamento de contatos para localizar possíveis infectados e oferecer testes gratuitos. E com relação ao Brasil? Bom, Trump se mostra alinhado ideologicamente a Jair Bolsonaro. Os dois dizem ter uma ótima relação. O presidente brasileiro, volta e meia, se refere ao americano como seu amigo. Bolsonaro já foi recebido por Trump, que evitou criticá-lo, por exemplo, pelo aumento do desmatamento e dos incêndios na Amazônia, que foram comprovados, vale lembrar, por dados e por imagens de satélites da NASA e do próprio governo brasileiro. Por outro lado, Trump já disse que durante a pandemia o Brasil não estava em uma boa situação em relação ao enfrentamento do vírus em comparação com o seu próprio país. Os Estados Unidos de Trump endossaram a entrada do Brasil na OCDE, o grupo das economias mais ricas do mundo, e fecharam um acordo comercial com o nosso país. Mas os dois avanços ainda são vistos com cautela por especialistas nesses temas, já que ainda não se reverteram, nem em entrada do Brasil no grupo, nem em reais vantagens comerciais. Já Joe Biden nunca se manifestou publicamente sobre a entrada do Brasil na OCDE. E os parlamentares do Partido Democrata na Comissão de Orçamentos e Tributos da Câmara dos Deputados americana assinaram esse ano uma carta se dizendo contrários ao avanço de qualquer pacto comercial mais abrangente com o Brasil sob o governo Bolsonaro. Vale lembrar que, independentemente de quem ocupe a Casa Branca, qualquer acordo comercial tem que ser aprovado pelo Congresso americano. Mas o que chamou a atenção mesmo durante a campanha foi o tema ambiental, algo que tem se mostrado importante no discurso dos democratas. Em um debate contra Trump, Joe Biden falou do desmatamento na Amazônia e propôs a criação de um fundo global de 20 bilhões de dólares para que o Brasil preservasse a floresta em... Pois é, então eu vou até dar um término aqui, a gente vai continuar no outro dia com essa matéria, porque eu prefiro o ao vivo, embora tenha sido muito importante a análise da Camila Costa, da BBC de Londres. Quero agradecer a ela, e na realidade é isso mesmo, quer dizer, infelizmente esse governo do Brasil, ele de repente, olha só um minutinho, gente, hoje é um dia de acidentes aqui, mas tudo tá bem. Então, ele se comprometeu por um lado, esquecendo que o outro pode ser eleito. Será que vai ser eleito? Não sei. Mas, evidentemente, que a política é diferente e você deve tomar cuidado para não querer impor ideias tuas no teu país em cima de outros países, e notadamente uma potência como os Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer. Ele é um dos grandes jornalistas brasileiros, meu querido amigo. Ele foi durante muitos anos editor do Jornal do Comércio, hoje é colunista do jornal O Povo. Estou falando do jornalista Aziz Ahmed. Muito boa tarde, Aziz. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, prazer em... Tudo está ótimo, prazer em recebê-lo, a imagem está boa, a voz também. E a sua coluna tem saído no Jornal O Povo às terças e quintas, é isso? Ou terças e sextas? Tá. Né? E o que... então, já vamos falar sobre aquela que vai sair amanhã, não é isso? Eu abro a coluna com uma informação que é o seguinte. Na literatura e no jornalismo, quando fala alguma coisa que está errada no local e corre controle, diz assim, quando o jabuti não some água. Então, quando tem um jabuti na água, alguém botou aquele jabuti lá. Então, há um ano que vem sendo questionado que foi o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação abriu uma licitação para a compra de 1.300.000 tablets e laptop
Sim. os alunos daí, com uma licitação de 3 milhões de reais. Aí a Controladoria Geral da União, examinando esse edital, descobriu que, que daria alguns colégios, cada aluno ia receber 120 transportes. Havia um jabuti na negócio, entendeu? Olha. Até agora, passado um ano, o presidente se da voadora, Abel Cabal, e até agora ninguém descobriu quem é que botou esse jabuti na água. Essa é uma notícia que eu estou dando. Uma outra notícia também, eu falo da Marilyn Monroe, entendeu? Um negócio de cinema, a Associação dos Críticos de Cinema do Rio, ela vai lançar um curso sobre a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe teve uma vida muito atribulada, muito intensa. Ela morreu prematuramente, com 36 anos de idade. Isso. E eu então faço algumas observações a respeito da vida dela, né? Da depressão, das ansiedades que ela teve. Porque isso também está no livro. Eu não sei se você conhece o Sérgio Lírio, que foi secretário do movimento do Rio. Ele está escrevendo um livro e um dos capítulos ele fala sobre a Marilyn Monroe. Ele até me mostrou o capítulo, eu estou até sempre pedindo autorização a ele, nem nada. Revelando, né, essa faceta dele, que ele disse que quando tinha 13 anos ele era alucinado pela Marilyn Monroe. Ela na época tinha 32. Eu posso dizer que eu também. Quem não era? Todos nós. Muito interessante esse curso. Que bacana. Vai ser a Associação dos Críticos de Cinema do Rio. E ele faz essa referência. Eu uso uma coisa, usei um negócio para poder, gancho, né, para poder dar o poema dele. Perfeito. Assim, eu lembro também que depois do incêndio do Museu Nacional, sim, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, 3 incêndios que nós em grandes hospitais. Teve o incêndio do Lourenço do Norte, morreram 23 pessoas, parece. Teve do Badim. Também. E agora o Hospital Federal de Monsanto. Quer dizer, alguma coisa, é muita incúria, muita falta de responsabilidade, é muito desleixo. É verdade. A prevenção de acidentes nesses locais, que não vão os doentes, coitados, eu fico imaginando a agonia desses doentes, até no corpo médico e enfermeiro do hospital, que agiram, né, com muita devoção e tudo, mas eles têm as suas limitações diante de uma tragédia dela. Outra informação que eu estou dando é da ANAC, que existem no Brasil 46 jatinhos particulares. É mesmo? 4 deles são de última geração. Uau! Cada esse de última geração custa 60 milhões de dólares. Ele tem aí 4 brasileiros andando de jatinhos de 60 milhões de dólares. Uma bagatela. Que coisa, hein? Um até de aviação civil. Tem informação que eu estou pequena, mas é interessante que o prefeito assinou uma lei que torna a Praça Seca, lá na Zona Oeste do Rio, um polo gastronômico e cultural. A partir de agora, aquela área toda pode ser ocupada por cadeira na calçada, eventos assim, até um boleto lá na Praça Seca pode ser usado para esse tipo de apresentação. É um projeto até com o vereador. Sei. Tá aí, realmente, sempre muito bem informado o nosso querido Aziz Ahmed. Não é isso, Aziz? Então amanhã todo mundo lendo O Povo e lendo a coluna do Aziz Ahmed. Um abraço forte, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Imagine, nossa, Aziz Ahmed, gente, que coisa boa, né? A gente eventualmente tê-lo aqui,
um prazer muito grande, né, em vocês. É um dos grandes jornalistas brasileiros, que maravilha. Como conseguir um Wi-Fi super? Está pintando isso na internet, rápido, onde, quando quiser, em 60 segundos. Procura no seu momento aí. Mas para conseguir um Wi-Fi direto com o Papai do Céu, a gente vai para aquele momento que nos é muito importante, né? Que já tivemos aqui a oportunidade de trazer para você e traremos mais uma vez, que é o momento da prece, né? Porque afinal de contas, nós todos somos filhos de Deus. Alguns acham que não, mas na realidade é aquela história. Depois um dia vão descobrir de que ele existe e que é muito importante, né? E que é sem dúvida alguma a suprema inteligência criadora de todas as coisas. Muito bem. Vamos todos rezar a prece de Cáritas. Oh, meu Deus, hoje é E internet. depois, a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, minha gente, chegamos então a esse momento, né, em que vamos dar os recados para os nossos amigos, pedir desculpas, o programa hoje vai ficar em duas partes, teve um pique de energia no meio, né, da entrevista do desembargador, mas vai ficar na parte 1 e parte 2. Então, um abraço para Elvira Araújo, que está assistindo a gente, Rita Carneiro de Mendonça, Dr. Hernando Sampaio e Cleia Cardoso de Queiroz. Tem mais, oba, o Vasco ganhou, é verdade, 1-0, estou com a alma em festa e o coração é umzinho, mas começou, de repente mudou a situação, né? Ruth Simões Batista, estamos assistindo o Marco, dona Ruth, o Marco está dirigindo, ele manda um alô, aí vai com calma aí, Marcão. Eita, um abraço para a dona Ruth, um abraço para o nosso querido Marco Silva, lá dos Estados Unidos, né? Ela também, dona Ruth, mandando boa tarde para todos nós. Olha, muita gente amiga que vendo a gente, é uma pena que passou rápido, né? Não foi assim um programa dos melhores, porque eu
gosto quando fica inteiro, hoje não deu, né? Nós tivemos aí amigos queridos que deram as suas opiniões, e eu tentei até ligar também para o doutor Munhoz, mas não foi possível. Alguma coisa, deve ter alguma reunião de trabalho que por qualquer motivo ele não pôde participar. Mas terça-feira que vem, se Deus quiser, estará participando. A vocês um grande abraço, muito obrigado, fiquem com Deus. Até amanhã, 4 da tarde. Namastê.